Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Bem-vindos, bem-vindas. Então, aqui é do canal Empreenda Saudável, né? Eu sou a Fernanda Cassulo, sou nutricionista, proprietária aqui da Naturale Marmitaria. Sou apaixonada por empreendedorismo e refeição saudável, né? Então, o tema de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão da economia de tempo e dinheiro para iniciar a minha produção de marmitas. Aqui no canal, né, eu ajudo donas de casa, pessoas que gostam de cozinhar, a faturar R$ 8.000 vendendo comida de dentro de casa, tá? Então, sejam todos bem-vindos. E vamos aí para mais uma live, né? Vamos iniciar mais uma live. Bom, quando a gente fala dessa questão de economia de tempo e dinheiro para iniciar a minha produção, é um tema bem importante, né? Porque a gente tem que pensar que a gente trabalha por hora, né? Quando a gente está registrado em algum lugar, a gente ganha por hora. Então, quando o meu dia não é produtivo ou quando eu fico apagando incêndios aí ao longo do dia, a gente acaba perdendo muito tempo. Então, a gente vai desperdiçando horas do nosso dia. E isso é um ponto que a gente tem que avaliar. Então, quando a gente fala que é importante a gente ter essa noção tanto sobre economia de tempo quanto de dinheiro, é justamente isso, para você transformar, né, o seu tempo, as suas horas em dinheiro. Porque quando você trabalha, quando você é empreendedor, que você trabalha por conta, você precisa ter uma rotina bastante organizada, saber exatamente como começa e como termina o seu dia, para que você consiga ter produtividade, consiga executar todas as atividades. Porque se você não faz esse planejamento, existe uma grande chance de você procrastinar. E quando você procrastina, o que acontece? Você começa a perder tempo, e essa perda de tempo também é uma perda de dinheiro, tá? Então, essas duas informações, elas andam em paralelo, e por isso que é tão importante você entender qual que é aí o segredo do planejamento, né? Então, é para você ter o seu dia mais rentável, para que você consiga executar todas as tarefas planejadas para aquele dia. Então, o que é um planejamento? Você precisa de um material muito específico, gente. É assim: ou você abre um Word ou um Excel no seu computador, ou você pega um caderno, tá? E faz as anotações. Por exemplo, hoje é terça-feira, dia 22/3. Então, quando eu faço esse planejamento para o dia de hoje, é exatamente isso: colocar lá no papel tudo que eu preciso executar ao longo do meu dia. Eu, particularmente, como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de fazer o meu planejamento antecipado. Então, eu gosto de fazer no final de semana, colocando assim os principais pontos do que eu tenho que desenvolver durante a semana. E aí eu faço, né? Eu tenho uma agenda que é um planner, então eu já coloquei esse material específico para realmente eu conseguir dar certo. Mas quando eu comecei a fazer, eu também fazia no papel, né? Tinha um caderninho lá que eu fazia, segunda-feira, dia tal. Então eu tenho isso a fazer. E aí você tem que deixar um espaço em branco para você colocar alguns detalhes pequenos do seu dia a dia. Então, por exemplo, lá, todo meu quinto dia útil é dia de pagamento. Então, eu já vejo lá na minha agenda qual é o dia de pagamento dos nossos colaboradores, para que eu já deixe aquilo anotado. E aí, debaixo daquela informação, eu vou colocando as outras informações que eu tenho que executar ao longo do dia. Então, por exemplo, para amanhã eu preciso fazer pedido de compra de carne. Na quarta-feira eu tenho uma reunião com um fornecedor tal. Na quinta-feira eu tenho uma reunião com um cliente específico, apresentar o meu produto. Na sexta-feira eu tenho que montar um cardápio específico XYZ para a semana que vem. Então, a gente precisa entender um pouco dessa rotina, né, desse macro que a gente chama,
Então, colocar os pontos principais a serem executados dentro daquela semana. E aí, debaixo daqueles pontos principais, você colocar um pouco da sua rotina do dia a dia. Então, por exemplo, ontem eu precisava fazer o pagamento de vale, precisava mandar um e-mail específico para um cliente, precisava terminar de fazer os meus pedidos de compras, precisava mandar um e-mail para a contabilidade. Então, eu colocando tudo isso passo a passo ali no meu planejamento, eu consigo executar. Porque quando você não tem essa rotina de ir olhando, deixar ali aberto, eu particularmente deixo aqui em cima da minha mesa e vou lá, ticando ao longo do dia conforme eu vou executando. Porque assim também eu consigo montar uma ordem cronológica para trabalhar, né, aquele meu planejamento. E aí, por exemplo, quando acontece algum problema na produção, eu tenho que sair para resolver alguma coisa, eu tenho que ir levar meu pai numa consulta específica que não estava programado, eu consigo deixar de fazer aquela tarefa, mas quando eu retorno, né, ao meu ambiente de trabalho, eu consigo dar continuidade. Por quê? Porque a gente tem que pensar que quanto mais a gente consegue se organizar dessa forma, a gente não vai deixando tantas tarefas para o dia seguinte, né? E isso é importante, porque se você vai deixando tarefa, não vai cumprindo essas tarefas. Aí, por exemplo, de segunda-feira você deixou para terça, de terça você deixou para quarta. Vai chegar no final da semana, você está com tanta coisa para poder encerrar aquela semana que aquilo você começa a procrastinar. Então, você começa a ter preguiça de executar essas atividades, essas tarefas, e você acaba não conseguindo entregar o planejamento que você precisa, tá? Isso é importante para quem está começando o negócio, né? Então, quando a gente consegue ter essa organização e saber exatamente o que você tem que fazer, você consegue, por exemplo, planejar os dias da sua produção, porque inicialmente você não precisa produzir todos os dias. Então, vamos supor, eu vou produzir de segunda, quarta e sexta. De terça-feira eu vou sair para fazer as minhas compras, de quinta-feira e sábado eu faço as minhas entregas, tá? Então, você consegue fazer esse planejamento para você dar conta de fazer tudo, porque quando a gente está começando o nosso negócio, muitas vezes a gente é uma pessoa só. A gente não tem uma equipe, a gente não tem outros funcionários, a gente não tem pessoas de apoio, né? E até porque a gente ainda não tem condição de pagar um salário para essas pessoas. Então, por isso que você precisa ter aí essa organização que a gente tanto fala para você, que isso acaba sendo um diferencial importante, que é justamente para você conseguir dar conta e fazer, né, toda a entrega daquilo que você precisa, né? E é o que o Luiz está falando, o planejamento é tudo, né? E eu acredito muito nisso também. Antes, quando eu não trabalhava com planejamento, eu procrastinava muito. Então, eu ia deixando, empurrando com a barriga. Quando estava ali aos 45 do segundo tempo, eu parava para executar. E isso, gente, é um grande erro, né? Quem nunca fez dessa forma, né? Isso acaba sendo um grande erro, porque você sempre vai ter coisas para resolver de última hora, só que nem sempre você tem tempo hábil. E aí você começa a ter que inventar desculpa, a ter que passar por situações constrangedoras, muitas vezes com os seus clientes, justamente por quê? Porque você não fez esse planejamento e não fez a sua programação, tá? Então, para quem está iniciando ou para quem já trabalha, independente de qual ramo, né, do empreendedorismo, é importante que você tenha esse entendimento da necessidade do seu planejamento, tá? Então, o planejamento é justamente isso, é pegar e colocar, né, as atividades ou num papel ou numa planilha no computador e ir ou pintando, ou ticando, ou colocando um ok do lado naquilo que você executou, porque isso também te estimula a finalizar, né? Então, por exemplo, o meu planner eu deixo ali os quadradinhos e conforme eu vou executando, eu vou pintando. Então, eu fico ansiosa para ter todos os meus quadradinhos pintados. Então, muitas vezes você para um momento do seu dia para resolver aquilo. Principalmente se você está numa produção, você tem que fazer o produto, tem que atender cliente, tem que dar conta da rotina administrativa, de compras, de desenvolvimento de cardápio, de tirar foto. Olha quanta coisa, né? Então, se você vai organizando esse planejamento e vai ticando ao longo do dia, conforme você for executando essas tarefas,
você não deixa pendências para o próximo dia. E isso é importante para você não se perder, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam se perdendo tanto dentro de uma rotina que elas vivem só de apagar incêndio. E isso acaba muitas vezes desestimulando as pessoas, e essas pessoas desestimuladas não conseguem ter um bom rendimento no trabalho e aí acabam desistindo de empreender. E muitas são essas as pessoas que voltam a trabalhar de forma registrada, né? Que acaba tendo uma rotina dentro do trabalho, porque o trabalho em si já impõe essa rotina, e aí essas pessoas que gostam dessa rotina, mas não conseguem desenvolver o seu o seu planejamento, né? O planejamento diário, são aquelas pessoas que acabam desistindo do empreender, tá? Então, por isso que é um ponto bastante importante. E aí, como eu falei, o planejamento antecipado. Então, tenha um olhar macro. O que é um olhar macro? Tenha uma ideia de como vai ser a sua semana. Então, como eu falei, coloca, né, os principais compromissos em cima. Então, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, eu coloco ali, sei lá, segunda-feira é dia de pagamento de vale, terça-feira reunião com o cliente X. E aí, abaixo, você vai descrevendo todas as outras mini atividades que você tem que fazer aí ao longo do dia, tá? Isso te ajuda a cumprir com essas tarefas. O que é importante, não fazer esse planejamento de última hora, tá? O planejamento, ele deve ser feito com antecedência. Porque se você não coloca, você faz de última hora, por exemplo, hoje deixa eu ver o que eu vou fazer agora no período da tarde. Não, gente, não é assim. Então você já perdeu metade do dia sem planejamento para depois pensar em fazer o planejamento, tá? Um outro erro muito comum é as pessoas falarem assim: eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas tá aqui, né? Tá aqui na minha mente. Gente, o planejamento ele tem que estar no papel, né? Você precisa bater o olho, identificar, você precisa, né, colocar ali, conforme você for cumprindo a sua tarefa, você precisa colocando ali, ticando, ou colocando um ok, ou pintando. Para quê? Para você se estimular e dar conta de cumprir a sua rotina aí ao longo do dia, tá? Quando a gente pensa em planejamento, né, o planejamento é uma oportunidade. Por quê? Justamente porque você vai ter economia do seu tempo. E como eu falei lá no começo, o tempo é dinheiro. E aí você tendo economia do seu tempo, você consegue desenvolver outras atividades ao longo do seu dia, que muitas vezes te traz até um retorno financeiro também, tá? Então, você consegue, por exemplo, quando a gente pensa em planejamento de compras, quando você faz um planejamento de compras aí para sua produção, isso é tão importante que faz com que você consiga comprar barato. Porque se você não faz esse planejamento de compras, você acaba comprando mais caro, porque você vai ter que comprar no mercadinho da esquina, porque você vai ter que comprar de um preço que de repente não é um preço de distribuidor, tá? Então, por isso que é muito importante você também fazer o seu planejamento para a economia, né? Então, tanto para a sua casa quanto para o seu negócio. Outra questão importante do planejamento, que quando você tem esse planejamento bem definido, você entende que ele não serve só para apagar incêndios do dia a dia, né? Então, você tem ali uma rotina, só que, por exemplo, se surge algum imprevisto ao longo do seu dia, pelo menos uma parte daquele seu planejamento, você já executou. Então, você sabe que você vai parar uma rotina para resolver algum outro ponto, alguma questão importante aí do seu negócio, mas que você ainda tem pendências importantes para serem resolvidas, tá? Então, por isso que é importante você ter essa noção de que o seu dia ele é muito rico, né? E vale muito do seu dinheiro, vale muito dinheiro o seu tempo, para você ficar só apagando incêndios dentro do seu negócio. E o que eu falo de apagar incêndios? Resolver um problema que não estava, né, no seu planejamento. Então, por exemplo, o meu freezer parou de funcionar.
Então eu tenho que agora paro tudo para resolver o problema do meu freezer, porque se eu não resolver o problema do meu freezer, o que, que vai acontecer? As minhas marmitas vão descongelar e eu vou acabar perdendo o meu produto. Então, essas questões de problemas no dia a dia, você tem que estar ciente que isso acontece, né? Tem dias que vai muito bem, obrigada, mas tem dias que acontecem um monte de perrenguezinhos desses, e aí a gente tem que estar disposto, tem que estar disponível para executá-los da melhor forma, tá? Então, quando a gente tem um planejamento, a gente está cumprindo esse planejamento, mas acontecem esses pequenos problemas ao longo do dia, é o momento que você vai parar para resolver, mas com a cabeça tranquila, porque você já executou parte do seu planejamento. Né? Então, tá vendo como são pontos importantes que acabam sendo ligados uns aos outros, tá? E aí, quando a gente fala, né, de trazer benefício para o seu negócio, é justamente isso, é você saber como vai começar e terminar o seu dia. Já pensou? Você saber né, ter todo ali o seu planejamento. Tem gente que é tão detalhista no planejamento, né, que coloca até o horário de início e de término de cada atividade, para que você não se atrapalhe. Eu já não sou tão detalhista assim, eu coloco os pontos que eu preciso executar e vou trabalhando para executá-los ao longo do período que eu determinei, que é o meu horário de trabalho, tá? Então, são questões importantes que você precisa trazer para dentro do seu negócio para você ter esse benefício de aproveitar melhor o seu tempo, economizar dinheiro, né? Saber como vai começar e como vai terminar o seu dia de trabalho também, tá? E como eu falei, para você saber como lidar também com esses imprevistos que acontecem, mas ficar com a cabeça tranquila que parte do seu planejamento ele foi executado, né? Ou, por exemplo, aconteceu algum problema de saúde, não consegui trabalhar naquele dia, mas eu sei exatamente o que eu teria que fazer, né? E aí eu tenho que correr num próximo dia para finalizar e executar essas atividades que ficaram para trás. Tá? Então, assim, o planejamento é para te dar esse direcionamento, mas ele não precisa te deixar engessado, né? Olha quantos benefícios que traz quando a gente aprende a se planejar. E o que é o planejar? É isso que eu tô falando para vocês, gente. É pegar. Ai, Fernanda, eu não sei nem por onde começar. Esse negócio de planejamento é difícil. Então, vamos supor assim: você está começando a fazer suas marmitas. Então, você precisa montar o seu planejamento. Então, você vai pegar um caderno e vai escrever lá, planejamento, ou pegar uma agenda, né, do ano e escrever lá. Todos os pontos tudo que você precisa fazer ao longo do dia. Então, por exemplo, eu preciso fazer a minha produção de marmitas, depois eu preciso montar as minhas marmitas, preciso entregar as marmitas que já estão congeladas para o cliente tal, preciso pagar tal conta, preciso atender o WhatsApp e preciso atender telefone, tá? Então, olha quantos itens de rotina que a gente colocou aqui nesse exemplo. E aí você vai trabalhando dentro disso daqui. Então, por exemplo, para terça-feira, então esse aqui foi um exemplo de uma segunda-feira. Para terça-feira, que eu falei que eu não teria produção, que eu preciso fazer? Então, eu preciso fazer a lista de compras, então olhar o meu estoque, ver tudo que eu tenho, fazer a lista de compras, ir até o mercado, o açougue, a feira para poder comprar os itens, passar na loja de embalagens, comprar embalagens, voltar para a empresa, eu tenho que pagar, sei lá, a fatura do cartão de crédito e a água, né, a conta de água do mês. Eu preciso falar com tal cliente que vai passar aqui hoje para retirar o pedido dele, então eu preciso fazer a separação desse pedido. Gente, olha quanta coisinha que dá para a gente colocar, tá? Se você faz atividade física, então determina o horário, né, da sua rotina de cuidado com você. Coloca isso no seu planejamento também, para que ele seja efetivo, né? Para que você consiga executar e não procrastinar. Então, olha quanta coisa que dá para a gente pensar, né? Quando a gente fala aí de planejamento, tá? E aí a gente tem algumas coisas que a gente, né, vai. Eu vou fazer dessa forma porque é mais simples,
né? Não vou me planejar para amanhã, não, para a semana é muito complicado, eu não sei fazer isso ainda. Gente, acorda na primeira hora, enquanto você está ali tomando seu café da manhã, já vai colocando a sua rotina, então, no papel, para que você consiga determinar isso, tá? Não é o melhor você trabalhar aí com uma rotina de última hora, mas ela também vai te ajudar, né? Esse planejamento dessa rotina de última hora, ela também vai te ajudar, porque hoje você começa fazendo no dia, né? Você faz aí uns 2, 3, 4 dias, uma semana, 2 semanas, você vai fazer no dia. Quando você começar, aí você para o final de semana e vê o que você executou. Ah, agora eu entendi, então a minha semana funciona assim. Aí você começa a fazer o seu planejamento semanal, né? E quem sabe fazer aí um planejamento quinzenal também. Então, por exemplo, eu estou programando visitar minha tia no interior daqui 2 semanas. Então, eu vou colocar lá no meu planejamento para que naquele dia eu não assuma nenhum compromisso de trabalho. Todo domingo eu tenho compromisso com a minha religião, né? Então eu vou à igreja, ou eu vou ao culto, enfim. E aí você coloca também o horário daquela atividade. Eu tenho filhos, então todo dia à noite eu tenho que cuidar dos meus filhos, fazer atividade, fazer lição de casa. Então, olha quanta coisa que dá para você colocar, né? O Luiz está falando aqui, eu tenho muita dificuldade para cumprir o planejamento, faço, mas sempre desvio. Luiz, toma cuidado com esses desvios, porque isso é onde faz você procrastinar. Então, coloca assim, como metas, né? Então, sei lá, que nem eu dou meu exemplo. Eu também não gostava muito de fazer planejamento, e aí eu vi quanto isso era importante, aí eu comecei a focar, né, e deixar em cima da minha mesa, deixar onde eu pudesse ver e colocar os quadradinhos. Então, eu coloco um quadradinho e aí, conforme eu vou executando, eu vou pintando. E eu comecei a ficar tão ansiosa para ver aquilo tudo pintado que aí eu coloco esse planejamento como prioridade. Então, eu tento fazer a maior parte desse meu planejamento, por exemplo, administrativo, no período da manhã. E aí, por exemplo, no período da tarde, eu faço alguma outra atividade, ou alguma coisa com a equipe, ou uma gravação específica aqui para o nosso canal. Então, em primeiro lugar, eu sempre tento colocar em prática aquela parte que eu tinha me programado para fazer. E é óbvio que quando acontece alguma adversidade aí no dia a dia, eu acabo pulando para o período da tarde, mas eu tento cumprir ao máximo. Hoje eu já consigo, acho que se fica uma ou dois itens aí para o dia seguinte, são coisas que realmente dá para deixar para o dia seguinte. Aí eu sempre tento priorizar o que é mais importante naquele dia, tá? Isso é um ponto até interessante, gente, porque muitas pessoas falam isso. Mas eu coloco no papel. Até para conseguir colocar no papel, eu consigo. Só que eu me desvio. Eu não consigo executar como eu tinha planejado. E isso é muito de exercício, isso é muito de você colocar como meta e se beneficiar de alguma forma, né? Porque é dessa forma que a gente acaba, como que a gente fala, se premiando muitas vezes, né? Então, então eu vou tirar um dia XYZ ali para descansar, porque eu consegui cumprir todas as minhas tarefas da semana. Então, olha que gostoso, né? Pensar dessa forma. E aí, assim, a gente se estimula a conseguir dar conta aí do recado, tá? Então, como eu acabei de falar, você não perde o foco das suas prioridades, mesmo às vezes a gente se desviando, mas é importante você criar essa rotina para você conseguir finalizar a execução desse seu planejamento, tá? Você deve iniciar o dia lendo e colocando em prática o seu planejamento. Isso também é um ponto importante, porque, por exemplo, vou deixar para depois do almoço, aí você vai indo, e é muitas vezes onde a gente acaba se desviando aí do planejamento, tá? Então, deixa assim, sempre em um lugar muito fácil que você consiga bater o olho e ir lembrando, ir visualizando para você ir pintando ali, que nem eu faço né? Eu pinto ali o quadradinho, tem gente que risca, então gosta de ver ali o colorido, né, da palavra ali riscada. Então, cada um tem aí uma metodologia
para trabalhar, e eu acho que isso também é bacana. Gente, então, assim, uma coisa muito importante. Comece o seu planejamento da forma mais simples possível, que é o que eu falei. Você vai criando essa rotina. O planejamento, você não pode chegar e pá, agora eu vou impor e vou começar de hoje para amanhã, né, fazer o meu planejamento. Eu acho que isso tudo tem que ir sendo estruturado ao longo, né, ao longo de um período. Então, coloque uma meta, vamos supor, de agora até o final de abril, eu tenho que aprender a fazer esse planejamento certo e colocá-lo em prática, né? Então é o que eu falei, começa a fazer de manhã, de repente, se você, né, acorda um pouquinho mais cedo, coloca uma música mais tranquila, prepara o seu café da manhã, enquanto você vai tomando o seu café da manhã, vai fazendo esse planejamento. E aí você vai vendo ao longo do dia, volta no dia anterior, veja aquilo que você executou. Isso é tão gratificante, né? E aí, conforme os dias forem passando, você vai visualizando como foi aquela semana. Tenta fazer isso umas 2, 3 semanas. No final da terceira semana, aí você vai começar a tentar fazer um planejamento, talvez não para uma semana inteira, mas faça um planejamento antecipado para os próximos 3 dias, por exemplo. Você vai ver que isso vai te ajudar. E aí, conforme você for fazendo, vendo o resultado, você começa a aumentar, né, esse planejamento, essa sua definição de rotina, tá? E você vai vendo o quanto isso é gratificante. E aí, por falar em ser gratificante, isso eu sempre falo, gente, é uma coisa muito legal. Quando você está ali trabalhando no seu planejamento, e vocês estão vendo que hoje eu não estou nem tão focada para falar em comida congelada. Hoje eu vim focada para falar realmente de planejamento, né? E quando a gente fala de planejamento, acho que é tão bom a gente pensar nessa questão de organização, que é importante que você seja grato, né? Principalmente por conseguir executar. Então, o primeiro passo de conseguir entender que você precisa fazer esse planejamento. O segundo passo é começar a colocar no papel. O terceiro passo é cumprir, né, esse planejamento. E o quarto passo é fazer essa avaliação desse planejamento. Então, olha quanta coisa, né? O quanto que você ganha de tempo, de dinheiro, de estresse, né? Porque você está se antecipando a algumas coisas que vão acontecer. E aí, com isso, você vai entendendo aquilo que você precisa trabalhar. Então, sim, gente, seja grato por tudo aquilo que você está executando, né? Porque é uma possibilidade de mudança, é uma possibilidade de melhoria. Então, você enxergar aonde está o problema, como você pode trabalhar para a melhoria desse problema e agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade estar chegando até você, agradecer por esse conhecimento estar chegando até você, agradecer por conseguir executar, né, essas atividades, essas tarefas aí ao longo do seu dia, tá? Então, não é demagogia, não é um canal sobre religião. Eu acho que aqui a gente, né, acredita muito em Deus, nas energias positivas, que eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Mas quando a gente está aberto, né, para entender o que o universo está mandando para a gente e a gente consegue receber isso e trabalhar nesse planejamento, é quando a gente começa a entender que sim, você dá conta de executar toda a atividade aí do seu dia, tá? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu desejo um excelente dia, uma excelente semana a todos e até a próxima live, pessoal.